Boa noite, irmãos. Mais uma vez juntos, louvado seja o Senhor que nos tem dado essa oportunidade de comunhão e edificação através da palavra de Deus. Ainda que a nossa comunhão seja à distância, no vínculo da cruz de Cristo, da obra de Cristo, nós nos regozijamos nisso, que Deus tem nos dado esta singular oportunidade. Nós vamos, nesta noite de domingo, buscar a direção de Deus através da oração e o alimento para nossa alma através da sua palavra. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, louvado seja o Senhor que nos tem agraciado, nos tem abençoado, nos tem acompanhado com a tua presença amorosa, a tua boa mão sobre nós. Louvamos o teu nome porque podemos recorrer ao Senhor, podemos depender do Santo Espírito do Senhor e podemos receber do Senhor o alimento para nossa alma, que elucida a nossa mente, fortalece a nossa fé, encoraja-nos e nos faz caminhar, peregrinar triunfantes enquanto aqui nesta vida. Ó Deus, não nos deixe perder de vista a promessa celestial e nem nos deixe, ó Deus, sermos desencorajados pelo contexto no qual estamos inseridos. Tenha misericórdia de nós e ensina-nos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós vamos nesta noite ler algumas partes do capítulo 7 de Neemias para a nossa edificação, para o nosso momento de exposição bíblica e crescimento através do que a palavra de Deus tem a nos ensinar. O capítulo 7 é um capítulo muito especial, pois ele tem uma longa lista de nomes difíceis, uma lista, uma relação dos exilados que voltaram para Judá, para os domínios judeus, para a cidade de Judá e para Jerusalém. É um texto um tanto difícil de se ler e que muitos poderiam dizer que não tem lições, mas existem aqui algumas preciosas lições para nós. Eu vou ler alguns versículos, em seguida nós passaremos a discorrer sobre o nosso texto e falarei também o nosso tema. Bem, versículo 1 do capítulo 7 diz assim: Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E lhes disse: Não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. E enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas sobre os moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Então meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro e nele estava escrito: São estes os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levava para o exílio e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Até o verso 6, e nós vamos ler agora o verso 61 até o verso 64. Diz assim: Os seguintes subiram de Tel-Melá, Tel-Arsá, Querub, Adom e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias
e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. Dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, o qual se casou com uma das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram o seu registro no livro, nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. Amém. Verso 70. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos e em prata 2.200 arráteis. O que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 daricos e 2.000 arráteis em prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. Amém. Bem, até aqui, Neemias está inserido na obra de reconstrução de Jerusalém, dos muros. Quando nós chegamos no final do verso 6, do capítulo 6, os muros se fecham e estão plenamente reconstruídos, e inicia o capítulo 7 lembrando disso. Nós vamos trabalhar o capítulo 7 entendendo ou estudando o que Neemias desenvolve e ensina na sua administração, nas suas ações, para nós, como povo de Deus hoje. Portanto, nós vamos nos apropriar desse texto e vamos nos guiar pelo seguinte tema: colocando a casa em ordem e ordem na casa. Colocando a casa em ordem e ordem na casa. Bem, após o muro ser terminado, ser fechado e as portas serem postas conforme o texto nos sugere, a cidade está ainda sob certa ameaça, porque aqueles inimigos que foram vencidos, que foram deixados para trás enquanto a obra seguia, ainda estão lá. Jerusalém ainda é alvo. Então, nós vemos um cenário propício para o ataque e para as ações sorrateiras dos inimigos do povo de Deus. Só que esses inimigos não são apenas inimigos que confrontam de forma direta, eles são hábeis na sua confrontação. Então, Neemias precisa resolver o problema, porque uma das coisas mais destrutivas para qualquer organização, para a família, para a igreja, para qualquer segmento da sociedade, é a desorganização, é a desordem. Algo que está em desordem tende a fracassar, tende a ruir, tende a voltar às ruínas. E este é um problema que poderia acontecer com Jerusalém, porque administrar uma obra de muro foi difícil, conduzir aquela obra diante de inimigos que estavam tentando atrapalhar foi difícil, sim, mas colocar a vida do povo em ordem, mudar a cultura do povo, as tradições do povo, fazer com que o povo mudasse os seus hábitos e abandonasse alguns equívocos e erros, isto sim levaria muito tempo. E esta desordem interna poderia fazer com que todo o trabalho voltasse às ruínas rapidamente. Portanto, era necessário que Neemias colocasse a casa em ordem, e ordem na casa. Era necessário que Neemias tomasse algumas atitudes, algumas posturas, para que
o povo de Deus pudesse continuar a sua caminhada de progresso, de revitalização, de renovo, de reconstrução e estabelecer-se como o povo que presta uma adoração genuína a Deus. Porque até esse momento os muros estão erguidos, mas a cidade ainda não está totalmente construída. Há muitas casas vazias, há muitas casas por serem reparadas. O templo ainda não está reformado, refeito, reconstruído devidamente. Então há uma necessidade, há trabalho ainda, mas todo esse trabalho interno necessita de organização para que não venha a fracassar. Portanto, Neemias toma algumas medidas que trazem para nós alguns ensinos aplicáveis à nossa própria vida, à nossa família e ao nosso convívio e ação na igreja, na comunidade cristã na qual estamos inseridos e, obviamente, na igreja de Cristo, que nos chama, nos elege e nos insere, ou nos elege, nos chama e nos insere no corpo de Cristo, na família de Deus. Bem, como então que nós colocamos a casa em ordem e ordem na casa, em todos os aspectos da nossa vida, em todos os segmentos nos quais estamos inseridos, que fazemos parte, que depende do exercício legítimo das nossas vocações, dos nossos talentos, que exige uma resposta correta, coerente ao chamado de Deus. Como nós fazemos isto? Colocamos a casa em ordem na casa, segundo a narrativa deste texto do livro de Neemias. Em primeiro lugar, cuidando da segurança. Se pretendemos, almejamos organizar as coisas, colocar ordem nas coisas, precisamos cuidar da segurança do povo de Deus, da família, da vida espiritual, da vida com Deus, da segurança contra os inimigos do povo de Deus. Veja o que Neemias faz e é apresentado aqui nos 4 primeiros versículos. O texto inicia dizendo que os muros haviam sido edificados ou reedificados, as portas haviam sido assentadas, os porteiros estabelecidos, os cantores, os levitas, e estava as coisas fluindo. Neemias então olha para aquele cenário e nomeia 2 homens como líderes do povo, para gerenciar a segurança, a administrar esta questão. Ele nomeia o seu irmão, Hanani, um homem íntegro, um homem fiel, um homem comprometido com Deus e com o seu povo. Este Hanani, que voltou para Jerusalém junto com Esdras, foi o mesmo que, ao ver o que estava acontecendo com Jerusalém, voltou para Suzã e relata a Neemias o que está acontecendo. É este homem que coloca em risco a sua vida para relatar aquilo que Jerusalém estava vivendo. Então, Neemias chama o seu irmão e nomeia o seu irmão, mas não apenas o seu irmão, ele nomeia também Ananias. Ananias, diz o texto, que é um homem fiel e temente a Deus. E ele acrescenta algo, um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Este homem já trabalhava como maioral do castelo, então ele já tinha experiência, ele tinha o respeito, ele já tinha um lugar de respeito, ele tinha uma vida de comprometimento com Deus, ele tomava decisões fundamentadas na vontade de Deus, e ele era um homem fiel à causa de Deus, à aliança com Deus e ao seu próprio povo. Portanto, ele era íntegro. Como que nós colocamos ordem na casa? Nós colocamos ordem na casa e a casa em ordem quando nós exercemos ou nós nos submetemos a uma liderança íntegra.
para que a casa seja dirigida por pessoas que têm compromisso com Deus. Sem integridade, sem direção fundamentada na verdade, sem o temor de Deus, nada dá certo. Se a perspectiva de Deus não for a sua perspectiva, você pode ter os melhores planos, os melhores ideais, que ainda assim haverá de cair os seus muros. Mas isso não é tudo dentro deste cenário. Quando nós pensamos em cuidar da segurança, nós devemos pensar numa boa liderança, numa integridade de decisões e direções, mas também precisamos pensar em medidas prudentes, em ações que não nos exponham aos perigos que estão diante de nós, no que diz respeito à nossa vida espiritual particular, pessoal, à nossa espiritualidade, no que diz respeito à espiritualidade da nossa família, no que diz respeito à espiritualidade daqueles que estão sob nossa influência e da igreja. Portanto, medidas prudentes são necessárias no cuidado à segurança. Veja que Neemias está com os muros fechados, está com as portas instaladas, há porteiros já nomeados, mas há medidas a mais que ele toma, cuidados a mais. Ele poderia simplesmente pensar o seguinte: olha, nós temos um muro forte, nós temos portas fortes e temos porteiros. Tá certo, estamos seguros. Mas não, o texto nos diz que ele dá ordens claras com relação à entrada e saída e horários nos quais as portas deveriam ser abertas e fechadas. Não apenas fechadas. Elas deveriam ser abertas só quando o dia fosse claro, quando fosse possível ver e identificar cada pessoa que entrasse e saísse da cidade. Elas deveriam ser fechadas quando ainda estivessem ali os guardas. Quando os guardas estivessem ainda ali em seus turnos, elas deveriam ser fechadas para que neste intervalo, para que não houvesse um ponto cego na segurança. Mas há mais aí. Não só isto, não só este cuidado. Porque aqueles que tendem o mal contra a igreja, contra o povo de Deus, contra a família de Deus, os que tendem o mal contra você e contra a sua casa, não tentarão entrar legitimamente pela porta. Se puder entrar sorrateiramente, ele entrará por ali. Mas se não puder entrar pela porta de forma sorrateira, ele tentará entrar por outro lugar. O Jesus, ensinando no capítulo 10 de João, diz que o lobo ou o salteador, que não é pastor, ele não entra pela porta, mas ele passa por outro lugar. Ele entra por outro lugar. Ele não tem compromisso com a verdade, com a integridade. Então, se você almeja colocar a casa em ordem na casa, você precisa cuidar da segurança da sua vida espiritual, você precisa cuidar da segurança da sua família, você precisa cuidar da segurança da noiva, através da sua conduta, através do temor a Deus, através da fidelidade a Deus, através do comprometimento com o Deus que te vocacionou e com a vocação que Deus te deu. Portanto, coloque a casa em ordem, coloque em ordem na casa, cuidando da segurança. Segundo ensino que nós aprendemos aqui, segunda ação, segunda medida que nós podemos aprender dentro deste tema, colocando a casa em ordem e ordem na casa, é que nós fazemos isto cuidando da integridade da aliança. Veja, você foi chamado por Deus, eleito, chamado, inserido no corpo de Cristo em uma aliança com Deus. Assim também era o povo de Deus. A partir do verso 5, dentro de um cenário em que a cidade está despovoada, há pouca gente na cidade, a cidade é grande, espaçosa, há muitos espaços a serem ocupados,
e também em muitos lugares que os inimigos poderiam se esconder, se infiltrar, Neemias tem uma ideia: nós vamos pegar a genealogia, vamos ver quem veio e vamos tentar uma medida para povoar a cidade. Vamos fazer um censo. Vamos organizar aqueles que de fato são do povo de Deus e aqueles que não são. E ele começa a fazer esse apontamento com base na genealogia, levando em conta o local onde este povo era, os que voltaram do exílio, as famílias a quem pertenciam e aquilo que eles faziam, as suas atribuições. Há aqui gente de todo tipo, gente de toda função. Há levitas, há sacerdotes, há cantores, há servos. Há pessoas que são direcionadas a trabalhos específicos, vocações específicas, e eles sabem disso. Mas não tem só gente de Israel aqui. Há gente também que não pode provar a sua origem. Há gente que não pode provar que é judeu, que faz parte da aliança, mas está lá, está tentando um lugar ao sol, está tentando um lugar dentro deste contexto. Há gente aqui que está tentando participar do serviço a Deus, que está tentando receber o status de parte do povo de Deus. Veja que a lista aqui é muito grande e vai pontuando as pessoas por famílias, e de forma legítima Neemias expõe essas famílias, o número delas, tem um número específico, o lugar deles, quem são. Mas quando nós chegamos no verso 61, Neemias não deixa passar despercebido que aqui existe um grupo que não pode provar que faz parte deste povo, que não pode provar que tem aliança com Deus. Ninguém sabe quem são. Ninguém sabe quem são. Eles provavelmente são os que descrevem isso. O texto bíblico diz o seguinte: os seguintes subiram de Tel-Melá, Tel-Arsá, Querub, Adom e Imer. Porém, não puderam provar que suas famílias e sua linhagem eram de Israel. Veja que Neemias convoca o povo, os magistrados, convoca o povo, convoca os nobres para registrar genealogias. Nessa convocação, vem um grupo e chega lá e diz: nós somos judeus, nós somos israelitas, nós estamos em aliança. Mas eles não conseguem provar. Eles não estão no registro. Ele não tem testemunha além deles. Apenas a palavra deles. Não há um testemunho fiel, um amparo de que eles fazem parte do povo de Deus. Só que neste contexto, neste grupo, há famílias que são famílias que reivindicam a etnia, um lugar na aliança, mas também existe um grupo que reivindica espaço no contexto sacerdotal. Tem gente que quer um lugar no povo e tem gente que quer um lugar no culto. E nenhum desses grupos puderam provar. E Neemias destaca ainda que aqui neste grupo havia um segmento que eram filhos de Barzilai, mas não o Barzilai judeu, um Barzilai que casou com a filha deste Barzilai e se auto-intitulou Barzilai. Ele assumiu o nome do pai ou do suposto pai de sua esposa. Mas nada pode ser provado quanto a eles serem judeus e muito menos serem sacerdotes. O que é feito com estes? Eles são postos de lado. Eles não recebem tal status. Neste caso aqui específico dos sacerdotes, que eram separados para o serviço santo, o texto diz que eles são considerados imundos.
Ou seja, eles são separados agora do contexto santo e colocados no meio do todo do contexto profano. Eles são considerados inadequados. Eles não preenchem os requisitos para exercer a função da condução à adoração. Por que Neemias destaca isso e são tomadas essas medidas? Porque Neemias está colocando a casa em ordem na casa, e para tal é necessário cuidar da integridade da aliança. Se Neemias não tivesse compromisso com a verdade, ele poderia deixar passar despercebido. Afinal, é preciso encher a cidade. É preciso povoar a cidade. É preciso ter moradores na cidade para que a cidade fique mais segura. Que mal tem recebê-los? Que mal tem incluir esses sacerdotes no serviço, já que veio um número pequeno de volta do exílio? Deveria ter vindo muito mais e veio um número reduzido. Que mal tem recebê-los? Eles estão dizendo que são. Né? É como tem acontecido hoje no contexto da igreja. A igreja tem facilitado a entrada de pessoas que nunca conheceram a Deus, que não têm um relacionamento com Deus, que não são eleitos de Deus, não são chamados por Deus. Eles estão ali por razões que são biblicamente reprováveis, e em grande medida a igreja os abraça, os inclui, a igreja dá a eles funções que devem ser dadas a pessoas que têm compromisso com Deus. Pessoas que têm que dão uma resposta de vida deste compromisso com Deus. Pessoas que zelam pela palavra de Deus. Pessoas que têm comprometimento com a verdade de Deus, com a santidade de Deus, com a glória de Deus. Se você quer colocar a casa em ordem, você precisa cuidar da integridade da sua aliança com Deus. Não pode haver, meu amado irmão, nenhum tipo de licença. Não pode haver nenhum tipo de adulteração da sua palavra. Não pode haver nenhum tipo de corrupção dos preceitos de Deus, da vontade de Deus. Nós não podemos adequar a vontade de Deus e a palavra de Deus aos modismos ou ao medo de posicionar-se como um filho de Deus, como um cidadão do céu. Cuide da integridade da sua aliança com Deus se você almeja colocar a casa em ordem e ordem na casa. E por fim, em terceiro lugar, nós colocamos a casa em ordem na casa, cuidando da adoração. Veja o que diz verso 70 até o verso 73. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1000 daricos e 50 bacias e 530 vestes sacerdotais, e alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos e em prata 2.200 arráteis. O que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 daricos e 2.000 arráteis em prata e 77 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. Bem, a obra deveria continuar, o templo deveria ser reconstruído, o culto deveria ser restabelecido, a adoração deveria ser posta no seu devido lugar, Deus deveria ser honrado. Jerusalém era o ícone da adoração a Deus, era a representação do culto a Deus, a sua reconstrução, o templo restabelecido, o povo em comunhão, a santidade posta, a aliança sendo cuidada, a segurança do povo sendo administrada com lisura. Tudo isso deveria culminar numa genuína adoração. A casa deveria estar em ordem
e Deus deveria ser adorado de forma legítima. Como isso poderia acontecer? Se está faltando coisa, a cidade está vazia, o templo não está reconstruído. Precisa de obra ainda. Precisa ainda de ação. O que precisa além de gente e disposição? Recurso. Precisa de envolvimento, iniciativa. Portanto, ela começa com o próprio Neemias. Ele faz a primeira doação, ele se insere. Mas veja que Neemias não apenas se insere na doação. Alguns poderiam interpretar de forma equivocada, achando que ele fez só isso. Não. Ele se insere fazendo a doação primeiro, mas ele também trabalha na obra como ele fez antes, na obra dos muros. Ele trabalhou lá e ele trabalha aqui. E antes ele já havia abrido mão de benefícios que os anteriores a ele estavam lançando mão, e de forma ainda equivocada. Ele faz a doação, ele se envolve. Seguido dele, alguns outros o fazem também. Alguns cabeças de famílias. E o restante do povo, pessoas que estavam interessadas em reconstruir, restabelecer a genuína adoração, preocupados com a adoração a Deus, se envolveram plenamente nesta obra. Não apenas com a doação, mas com ela também. Eles se envolveram com o compromisso que Deus havia estabelecido. Era dever do povo eleito, do povo que tinha aliançado com Deus. É dever do povo de Deus cuidar para que a adoração seja dada a Deus nos moldes de Deus. O povo tem uma responsabilidade. Tem uma responsabilidade moral com a adoração. Tem uma responsabilidade espiritual com a adoração. Tem uma responsabilidade ética com a adoração. Tem uma responsabilidade comunitária com a adoração. Tem uma responsabilidade financeira com a adoração. Tem uma responsabilidade de serviço com a adoração. Uma responsabilidade vocacional. O povo de Deus é responsável por prestar a Deus uma legítima adoração. Portanto, se você quer colocar a sua casa em ordem, ou colocar a casa em ordem e ordem na casa, você precisa cuidar devidamente da adoração a Deus, cumprindo e zelando de suas responsabilidades. Que Deus o abençoe de forma especial, meu irmão. Que Deus traga sobre você abundante graça. Faça com que você vislumbre o propósito de Deus para a sua vida e lhe fortaleça a fim de que a sua casa esteja em ordem. Porque toda casa desordenada está fadada à ruína. Que isso não seja uma verdade na sua vida, mas a verdade da sua vida seja uma casa posta diante de Deus, em ordem, com zelo, com segurança, com integridade, com adoração. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, louvado seja o Senhor, que nos tem dado tantas bênçãos e nos revestido de graça abundante. Pedimos ao Senhor que nos conceda mais um pouco da Tua graça, nos ajude a organizar a nossa própria vida, a pô-la em ordem, a caminharmos, ó Deus, na segurança do Senhor, tomarmos medidas que tragam à tona este cuidado, este zelo que devemos ter por uma vida segura na Tua palavra, na Tua verdade. Ó Deus, nos ajude a cuidarmos da integridade da nossa aliança contigo, na santidade, no conhecimento, no trabalho íntegro. Ó Deus, nos ajude a zelar por aquilo que de fato somos, pela essência do cristianismo,
para que não venhamos a ser confundidos com aqueles que não pertencem ao Senhor. Nos ajude, ó Deus, a zelarmos e a cuidarmos de oferecer ao Senhor a legítima adoração bíblica, íntegra, comprometida com tudo que temos e somos. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém.